Saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu convido que você abra a sua Bíblia em Salmos 37. Nós vamos fazer uma leitura dos versos 1 até o verso de número 18. Amém? Salmos 37. Nós vamos fazer a nossa leitura Eu vou fazer a minha leitura aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje, tá bom? Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, porque eles vão desaparecer logo, como a erva que seca, eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua fidelidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida na mão do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fiques com raiva, nem fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro do pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus, porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam seus arcos para matar os pobres e os necessitados, e para assassinarem os que são honestos. Mas os maus serão mortos pelas suas próprias espadas, e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são retos. A terra prometida será deles para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar os capítulos 20 e 21. Tá? Na aula passada aí, nós falamos do capítulo 18 e do capítulo 19. Falamos ali, né, Bildade acusando Jó de presunção, impaciência, e aí novamente, né, aquele que lembra muito, né, os debates políticos, aí a vez de Jó agora rebatendo as considerações que Bildade fez, então ele queixa da obstinação e da dureza por parte dos seus amigos para com a pessoa dele. Tá? Então, estamos aí no capítulo 20, faltando mais 20 capítulos aí para que nós possamos concluir essa parte poética, né, que são esses diálogos com Jó, com os amigos deles, que desde lá do comecinho do capítulo 3 nós estamos acompanhando esse padrão. Tá? Então vamos lá, capítulo 20. Tá? Zofar, ele descreve as calamidades que os ímpios sofrem. Tá? Agora é a vez do Zofar, tá? nessa nova, vamos falar assim, nova rodada de discurso, nova rodada de como que eu posso falar, de exposição dos pensamentos, das ideias, e é como se vamos falar assim, né, a figurinha que eu coloquei aqui, né, é como se o clima estivesse esquentando agora, tá? Até então tinha uma fala, aí o próximo tomava a palavra, né, fazia algumas considerações, criticava, rebatia, mas agora assim, a entonação do capítulo 20
o jeitão que começa o capítulo aqui dá a entender que Jofar aqui ele está irritado, tá, com a fala de Jó do capítulo que nós estudamos lá na aula anterior. Tá? Então é como se, né, essa figurinha aqui, como é que você quis dizer? O que você está querendo dizer? Então é nessa linha agora que, vamos falar assim, o teor do capítulo 20, ele começa. Tá? E aí tem a seguinte frase lá, né? Ouvi a repreensão que me envergonha. Tá? Que Jofar ele o que ele está querendo transmitir, né, com essa frase, tá? Vamos pensar num aguilhão, tá? Então ele está falando agora, né, explicitamente, não está entre linhas, tá? Deixando bem claro que assim como Jó lá atrás, né, ele acaba sendo, vamos falar assim, bem franco, falando que ele tem uma mágoa, né, da forma que os amigos estão tratando, estão falando nesses discursos. Agora, Jofar, ele também, ele fala que também ele transparece também essa mesma mágoa, tá? Então essa mágoa que eu coloquei aqui era mútua, tá? Porque Jó, quando ele está com a sua vez da palavra, ele rebate esses argumentos, ele rebate grande parte dos discursos dos amigos dele, tá? E isso acaba soando para eles como um insulto da parte de Jó. E se a gente virar a perspectiva, a mesma coisa acontece com Jó. Quando os amigos dele estão falando, todas aquelas palavras elas soam como um insulto para com Jó. Só mudou a perspectiva. Tá? Quando Jó está lá sendo bombardeado, já na perspectiva dele, ele está sendo insultado. Tá? Quando Jó tem uma palavra, e agora ele rebate aquelas acusações, aquelas ideias, vamos falar assim, agora os amigos que sentem que estão sendo insultados. Tá? Então, na verdade, o que a gente vê nesse contexto, ao longo desses capítulos, né, a gente viu lá que toda aula a gente passa, né, a parte 1, a parte 2 e a parte 3, que é o último capítulo. Né? Então, nessa parte 2 aqui, que é o grande, vamos falar assim, a maior parte ali do livro de Jó, naquela divisão que a gente fez, a gente estamos vendo sempre isso, né? Esses diálogos, essas respostas, aí entra de novo o mesmo interlocutor e faz uma nova consideração, rebate o que o Jó falou, o amigo agora o amigo rebatendo, né, o que Jó falou, ou Jó agora rebatendo o que seus amigos falaram. Então, nós vemos literalmente uma guerra nesse, vamos falar assim, nesse miolo aí da parte 2, uma verdadeira guerra de palavras. Né? Você cita uma fala, e aí quando chega a minha vez, eu uso aquela tua fala para trazer uma nova consideração, uma reflexão, ou refutar. Né? Então é isso que nós estamos vendo bastante aí nessa. E essas guerras de palavra, tá? Era oportunidade de se desabafar, mas o que ela estava inserido vamos falar assim, no teor delas, tá? Elas tinham um teor de sarcasmo e insultos. Né? Até quando eu estava fazendo essa aula aqui, eu lembrei de um lugar que eu trabalhei,
de uma pessoa que existia nesse lugar, tá? Que é uma pessoa que, quando uma dada situação, ou estava nervosa com o serviço, ou nervosa com, com problemas pessoais, enfim, ela tinha o costume de gritar, espernear, atacar você. Mas qual que era o objetivo? Ela queria que você perdesse a linha também. Porque a vontade dela qual que era? Ela queria briga. Né? E aí, eu nunca esqueço a postura de um amigo meu. Tá? Que quando a mulher esbravejava, e gritava, e esperneava, às vezes, sem razão, porque se a gente considerar que às vezes ela estava irritada não com a questão do serviço, que alguma coisa saiu do seu devido lugar, estou com um problema aqui no serviço, preciso resolver, talvez você fez assim, não era para ter feito assim, mas tem vezes que às vezes nem era isso. Né? A pessoa estava nervosa com um monte de outra coisa e aí usava aquele pretexto ali para esbravejar. E aí esse meu amigo, o que ele fazia? Ele tinha uma técnica muito interessante, tá? Que era a... Como que eu posso falar? Apaziguar aquela situação, mas em que sentido? Ele falou, não, tá bom. Sabe, a pessoa estava louca para que aquela briga se calorasse e a postura dele era sempre freando, no sentido, assim, ó, não falava isso, mas qual que é? Olha, no sentido da minha parte, essa discussão, essa briga, espernear, não vai a lugar nenhum. Eu não vou seguir a linha que você está querendo seguir, né? E aí, por incrível que pareça, aquela pessoa ficava mais nervosa, mais por conta de que aquela pessoa ela se esquivou de uma briga, né? Então ela ficava ficando louca, né? Ficava nervosa mais ainda e acabava, meu amigo saía e você via claramente que aquela situação deixava a pessoa muito mais irritada do que você tivesse seguido o que ela queria, que era a discussão, gritar, e ela gritaria com ele gritaria com ela, mas não, ele ia lá e, né, pensa num carro lá, ia freando, até que impedisse, né, o carro parou. E a mesma coisa ali. Então, né, aquilo era muito interessante a estratégia que ele utilizava. Tá? E aí, voltando aqui, né, pegando esse gancho aqui, já nesses discursos, nessas guerras de palavra, funcionava no sentido de trazer, né, daquelas alfinetadas, né? Vamos pensar nisso, né? Um termo popular que a gente usa, né? Então, o objetivo era as alfinetadas, né? Então, era essa que é o grande X da questão aqui nessa guerra de palavras, tá? Qual que é o problema disso? Né? Novamente, pegando o exemplo lá do meu amigo, ele saía vitorioso, né, nessa. Tá? Por quê? Porque ele não entrava a gente usa uma expressão muito popular, né? No jogo da pessoa. Tá? Então, quando tem um cenário desse, tá? É o que eu coloquei aqui. Todos perdem. Tá? E qual que é a dica de ouro? Tá lá, Provérbios 15:1. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Hoje, essa pessoa, ele é evangélico, segue a Cristo, enfim. Naquele tempo não era, mas vamos falar assim, olha, a estratégia dele, um fundamento na Bíblia, no Provérbio de Salomão. Né? Então, essa dica de ouro aqui é bastante interessante aí para todos nós. Tá? Então Jofar, né, ele confronta ali, né, a declaração de Jó, tá? Novamente, a declaração de Jó, quando a gente fala uma declaração confiante, é porque Jó, né, a gente está vamos pensar aqui deixa eu pegar um espacinho aqui, vamos pensar aqui no famoso cabo de guerra. Tá? Então
vou falar aqui, né? Aqui representado pelos amigos de Jó, tá? E do outro lado lá, Jó. Tá? Jó, desse lado, provando, enfatizando que é inocente, e desse lado, os amigos dele falaram, não é inocente, tá? Então agora Jofar então rebate essa declaração, bate de frente, né, com essa declaração dele confiante que ele é inocente, tá? E aí, vamos falar assim, ele usa, né, agora uma censura um tanto sarcástica, em outro termo, um tanto pesada, né, que a gente muitas vezes fala, né, quando tem um tipo de resposta que você leva, a ação que você, alguém faz, né, e logo vem aquele ditado popular. Pegou pesado, hein? Né? Então, mais ou menos isso que a gente está acontecendo aqui. O clima, vamos falar assim, nesse capítulo ele dá uma certa esquentada, os ânimos ali já mais a flor da pele, talvez um tanto desgastante de tanto... eu pensei no passo-repassa, mas não seria mais o termo, mas tanto de, vamos falar assim, tanto debates, né? Debate daqui, debate dali, então já está bastante assim, uma situação bem já a flor da pele, tá? Jó, tá? Ele enfatizava, né, que ele sabia do Redentor dele. Ele tinha uma fé exemplar, tá? Embora às vezes ali nós vemos já desfalecendo, tal, mas o versículo chave lá, que é onde ele fala, né, do Redentor, fica muito claro. Então, fica muito clara ali a confiança, né, a fé que ele tinha, tá? A convicção que até umas aulas passadas nós falamos da questão do advogado, muitas vezes entra um contexto jurídico, né, que fala, olha, não, eu tenho fé, tenho esperança que alguém vai se levantar pela minha causa, né, e aí até a gente frisou como muitas vezes a gente pega um livro e a gente tem que tentar, vamos falar assim, principalmente do Velho Testamento ali, falar, tá, mas onde isso aqui aponta para o Novo? E a gente chegou num contexto que, como que aquilo apontava para o Novo Testamento, tá? Lá como Jesus viria e faria essa intermediação entre Deus e o homem, tá? Então seria essa figura do advogado, né? Então a gente viu esse contexto aí, se a gente tentar traçar um link, né, vamos falar assim, de uma ideia do Velho Testamento, ali no livro de Jó, que a gente conseguiria fazer uma conexão com o Novo Testamento, tá? Então aqui, né, Jó ele enfatiza, né, o Zofar já, né, enfatizava que sabia tanto do seu Redentor, Jó, né, tinha pleno conhecimento do ensinamento sábio sobre os ímpios, que eles prosperam só por um momento, tá? E aí, como que falei no slide anterior, que a gente vê que o clima começa a ficar esquentar mesmo, né? Agora talvez ambos ali já perderam a questão da paciência, vamos falar assim, até agora eu fui delicado, tá? E aqui nós vemos nesse versículo 7 o termo que Zofar ele utiliza, né? Ele utiliza na sua fala, né, o termo esterco, né? Estamos falando de excremento, tá? Então nós vemos ali
um comentário, uma simbologia de Zofar extremamente rude, extremamente de baixo nível, né? Olha, vou atacar mesmo, né? Tá? Então nós vemos isso aqui presente nesse versículo 7. Tá? Nos versículos 8 a 19, Jofar agora ele começa a defender a seguinte ideia em relação ao ímpio. Tá? O ímpio, vamos falar assim, conectando, né, o mal com o ímpio. Tá? Ele fala, olha, o mal, né, vamos pensar no mal ali, que ele está fazendo mal vamos pegar aquela classe que a gente sempre fala que no Antigo Testamento tinha uma certa um certo cuidado, um certo carinho, sempre uma advertência, olha, tenham atenção, né? Quem? As viúvas, né? Os órfãos, né? As mulheres, né? Então pensa agora um ímpio, ele fazendo maldade para com um órfão, né? E qual o contexto que o Jofar passa aqui? Que isso seria como uma doce, tá? Para o ímpio durante algum tempo, mas que no final, tá? Ele se daria mal. Tá? E aí quando ele se daria mal, vamos pensar aqui até porque a gente já viu lá no Antigo Testamento, né, quando aquela questão de um lugar de castigo, inferno, tal, isso fica muito mais claro, abre o horizonte quando a gente está no Novo Testamento, tá? Então no Velho ali, vamos pensar que quando ele fala assim, ó, mas no final vai ser ruína, tá? Vamos pensar que essa ideia que ele está passando aqui não é tanto aquela pessoa vai morrer e vai, né, para um lugar ruim e tal. Isso a ideia aqui quando o Jofar ele passa aqui é que vamos imaginar em vida mesmo, tá? Em vida aquela pessoa, em um dado momento, cadê aqui? A montanha russa, né? Aquela pessoa ali que estava sempre ali no alto ali humilhando e tal, a montanha russa desceria ali e aquela pessoa ali agora estaria aqui embaixo, então estaria como que eu posso falar, pagando, né? Tendo esse desfecho trágico aqui, né? Caiu lá de cima, né? Ter esse desfecho trados em ruínas. Coloquei até uma fotinho aqui de uma. Então o que Zofar ele fala? Vamos pensar assim no desfecho da ruína, tá? Do ímpio ali, daquele que pratica o mal, tá? O que ele fala lá no versículo 8, né? Ele vai desaparecer como um sonho, tá? Então ele também usa a associação aqui do corpo, lá no versículo 11, o seu corpo jovem e forte virará pó, né? Então ele aqui coloquei aqui, né, a ideia de um ator, né, nos anos, sei lá, vou chutar aqui, nos anos 80, era um galã, tá? E agora a idade já avançou, já perdeu o cabelo, né? Tá bem diferente. Então, esses elementos que ele usa, né? Ele usa o elemento do sono para falar, ó, que vai um piscar de olhos vai desaparecer, tá? Da mesma maneira que a vida ali, ela passa ali, é jovem e você é velho, né? Passou, tá? Então são esses elementos que ele usa ali nesse discurso
defendendo a ideia do desfecho para o ímpio, para aquele que pratica a iniquidade, para aquele que é mau. Tá? Nos versículos 20, tá, a 22, né, fala lá, o perverso não sentiu sossego. Tá? Novamente, no discurso das críticas, aqui subimos o nível da discussão, né? Subimos ou baixamos, né? Não, vamos falar assim que a gente subiu o nível, né? Subimos o tom da voz. Opa, vamos apagar aqui. Subimos o tom da voz, né? O tom da voz, tá? E aí, aqui, qual que é a ideia? Né? Ó, é o que se merece, né? Você está recebendo aí, né? Novamente, pagando de santo, de que não tem culpa no cartório, mas merece o que está sofrendo, né? Então já do que a gente acompanhou naqueles outros capítulos, nós vimos agora, vamos falar assim, acusação, né? Uma acusação agora bem pesada, bem ali agora, usando um termo bastante forte, agressivo, né? Então, no popular, né, coloquei a figura aqui de como alguém, uma expressão que a gente usa, né? Também mereceu, não é isso? É mais ou menos essa ideia aqui que ele tá passando. Nesses versículos, nós vemos Zofar, ele usando, né, a associação àquilo que aconteceu com Jó, né? Olha como diz os versículos 20 e 22. Vou ler o 20, mas é mais o 21, tá? Ele nunca estará satisfeito com o que possui, quer ter sempre mais e mais. Agora, mais interessante, né? Então, essa parte aqui, ela mais foca no versículo 21, 22. Tá? Então, isso aqui é mais uma conclusão baseada no 21 e no 22. Avança em tudo que pode, mas a sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará. Todo o peso da desgraça cairá sobre ele. Tá? Então, é uma fala muito direcionada para a situação de Jó. Tá? Que ele fala, o homem mau ali, a fazenda dele, a prosperidade vai acabar, vai ser destruída, tá? E ali não vai sobrar nada, tá? Vai perder tudo, vai sobrar nada, nenhum centavo. E aí você olha para a história, o que aconteceu com Jó, muito claro, né? Ali se referindo à situação de Jó, tá? Então, novamente, enquadrando ele numa categoria de homem mau, tá? Então, qual que é essa conclusão que Jofar fala? Ele vai agora de contra, né? Agora nós vamos ver muito nesse, né? Já vimos muito, né? Mas aqui também vamos ver bastante essa questão de parafrasear o discurso do outro, né? Em Jó 7:7, né? Lembra-te, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro, os meus olhos nunca mais verão a felicidade. E aí que Jofar ele pega, né? Ele pega essa fala de Jó, tá? E aí ele não vai mesmo, não vai ver a felicidade, vai perder tudo, não vai recuperar nada,
Tá? Então ele está resgatando uma fala lá de Jó e agora está reforçando, está lá aquela frase como um desabafo de Jó, né, falando, e agora ele mas vai ser assim mesmo, tá? Então pisando mais, né? Vamos pensar nessa linha, né? Tá? Esse versículo 21, tá? Diz se a gente for pegar na nova tradução da linguagem nova tradução da linguagem de hoje, foi o que eu acabei lendo para vocês, né? No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará, todo o peso da desgraça cairá sobre ele. Tá? Acabei lendo os versículos 20 a 22. Tá? Aqui é 23, tá? Então, no 23 ao 26, Jofar, agora o que ele discursa, o que ele fala? Ele fala da ira de Deus. Tá? Novamente, o ímpio não tem jeito. Dia menos dia, Deus vai pegar ele, outra expressão popular que a gente usa, pelo colarinho. Tá? Então, Jofar agora ele usa essa questão da ira de Deus sobre o homem mau. Tá? E aí ele tem a seguinte expressão, né? Um fogo não assoprado o consumirá. Um fogo não assoprado o consumirá. Né? Novamente, reforço muito para vocês, quem não tem, mas use a internet, aí, a Bíblia, a tradução da nova linguagem de hoje. Né? Um fogo não assoprado o consumirá. É um tanto difícil a gente, no primeiro momento, tentar entender, mas qual que é o real sentido dessa frase aqui? Eu não consegui entender. E lá, quando a gente vai na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, né, vamos pensar no solzinho aqui. Ixi, vai lá e clareia tudo. Né? Clareia tudo. Porque como está a tradução como está lá na nova tradução da linguagem de hoje? Um fogo não aceso por mão de homens. Tá? Onde a gente vê esse exemplo aqui? Tá? Elias, caiu fogo do céu, um fogo divino. Tá? Então o fogo ali, aqui que ele estava querendo dizer, né? um fogo divino. Tá? Que ali quando ele usa essa expressão aqui nesses versículos aqui, tá? Então as palavras de Jofar, elas, como que eu posso falar? Elas dão ênfase, né? Vão na mesma linha, reforçam as ideias que ele fez lá no capítulo 15, no versículo 34. Né? O que diz lá? 15, 34. Os maus não terão descendentes, e fogo destruirá as casas dos desonestos. Né? Então agora, Jofar, ele usa o discurso de Elifaz para usa uma parte desse discurso quando ele fala do fogo, então ele reforça agora essa ideia de fogo como um julgamento divino ali para com o homem mau. Tá? Jofar, tá? Ele agora, dos versículos 27 a 28, ele inverte o apelo de Jó aos céus e à terra, lá no capítulo 16, para que esses elementos eles fossem como ajudantes dele num processo, né? Agora vamos como que eu posso dizer? Vamos pensar num contexto jurídico e vamos pensar nas testemunhas. Só que essas testemunhas seriam os céus e a terra agora a favor de Jó. Né? No tribunal agora falou, não, calma aí, não, estão acusando que Jó é iníquo, que Jó é um homem mau, e é como se a terra, os céus ali parassem e levantassem e falou, não, isso não é verdade. Agora Jofar, no seu discurso,
ele pega as palavras de Jó, no slide anterior, ele pegou as palavras de Elifaz e reforçou a ideia de Elifaz. Aqui, ele pega as palavras de Jó e invertem o sentido, né? Fala, não, de fato, vão ser testemunhas, mas vão ser testemunhas de acusação contra você, Jó. E não de inocência, né? Não vem com essa. Não, de fato, né? Lembra que a gente, nos primeiros slides lá a gente falava do tom sarcástico dele? Mas é o que acontece aqui. Ah, não, mas vai ser mesmo. Os céus e a terra serão testemunho contra você, Jó. Não de defesa, vão ser contra você. Ah, então essa é a ideia agora que Jofar, ele faz essa inversão, né? De os céus e a terra estariam presentes nesse julgamento, não na defesa, mas na acusação de Jó. Tá? Jofar, o que ele dá a entender? Tá? Digamos que vamos conjecturar, vamos filosofar, que já está, né, perdendo a paciência, e aí ele vai até mais longe. Ele fala, Jó, lamento lhe dizer, mas se agora você declarar que não, sou culpado, ó, é tarde demais. Você teria que ter feito isso lá quando a gente começou a te alertar, começou que eu falei, Elifaz falou. Então, lá atrás você deveria ter aceitado, se arrependido. Mas ó, a grande verdade é que agora é muito tarde para o arrependimento, Jó. Tá? Deus não vai ter piedade de alguém tão mau, de alguém tão ímpio como você. Tá? Então, vamos tirar a ideia de arrependimento agora. Não vai funcionar. Tá? Então, de fato, é isso aqui. Ó. É tarde demais para você agora se arrepender. Tá? No capítulo 21, agora, Jó toma a palavra e agora vai rebater essas ideias, essas pontuações, essas considerações da parte de Zofar, que foi o último que falou. Tá? Então Jó começa falando, ó, ouvi atentamente. Tá? Como vamos pensar uma frase que muita gente já ouviu, já falou, já escutou de alguém, né? Falou, olha, pela última vez, escuta o que eu vou falar para você. Né? E quando a gente fala isso, é no sentido, olha, presta atenção, segue o meu conselho, né? Ou escuta bem tudo que eu vou te explicar, tá? Para aí você tomar a sua decisão, mas tomar a decisão certa. Então, ó, me escuta. Pelo menos que fosse a última vez. É essa mesma ideia aqui que Jó está passando. Ele, na situação que ele está, enfim, sofrendo muito, mas se os amigos dele escutassem, atendesse as suas palavras, né, o discurso de Jó, as considerações dele, ouvissem e atendessem e levassem em consideração, aquilo seria um grande consolo para Jó. Tá? E aí nos versículos 3 e 6, ele fala, havendo eu falado, zombai. Tá? Aqui é uma
mensagem ali direta para Zofar. Que agora, vamos falar assim, né? Vamos novamente, vamos se colocar na história, vamos pensar que a gente está lá. É como se Jofar começa a perder a paciência. Então ele usa um tom agressivo, de zombaria, que está a um nível elevado em relação aos outros, tá? Então, Zofar aqui, ele usou a mesma palavra em hebraico, né, para zombar, tá? Então ele não só declarou que Jó zombava, como também zombou do que ele disse, tá? Então, lembra, traz algumas frases e zomba ali, né? Qual que é o exemplo claro disso aqui? Esse que a gente acabou de falar dos elementos do sol, da terra, como testemunha, né? Então ele zomba ali de Jó, fala, não, mas vão ser mesmo, vão ser testemunhas de acusação, Jó, que defesa que nada, vão ser contra você, tá? Então ele está agora num patamar de zombaria bastante agressiva, elevada para com Jó, tá? E agora Jó, ele começa agora, vamos falar assim, bater de frente nas ideias, nas considerações, tanto de Zofar, como de certa forma com seus amigos, tá? Começa com a frase, né? Por que razão vivem os ímpios? Tá? O que Jó ele queria aqui quando ele começa com essa pergunta? Ele quer, vamos falar assim, apontar, tentar desmascarar não seja talvez a melhor palavra, mas ele quer o quê? Ele quer expor, ele quer trazer a clara, ele quer falar, olha, a tal das inconsistências na lei da retribuição, vamos falar assim, da maneira cegamente que seus amigos estavam seguindo, estavam expondo ela, tá? Qual que é, vamos falar assim, né, vamos pensar lá quando a gente vê um cavalo, um burro, né? Então nós vemos aqui quando eles estão caminhando, né? Eles têm o que? Eles têm uma coisa ali tampando, né? O olhar deles, né? Para que eles não se distraíssem ali nas laterais, né? Então a ideia disso aqui é que vocês estão olhando muito um alvo só, estão olhando só um sentido e vocês não estão olhando as particularidades que pode ter, tá? Isso acaba sendo um tema, né? Agora vamos ser neutro aqui, né? Na questão da lei da retribuição, né? E até assim, vamos falar assim, né? Puxando um pouco até para na verdade, neutro não, puxando até um pouco, entendendo aqui como Jó tá abordando o discurso dele. Nós lemos lá na nossa leitura o Salmo 37, tá? O que o Salmo 37, se a gente fosse ler ele assim e perguntar assim, vem cá, mas o que você entende aí que é a mensagem, a preocupação principal do autor do Salmo? O que ele está tentando transparecer ali, tá? É uma questão ali bastante delicada que é abordada por alguns autores, tá? O salmista, se a gente for ler Jeremias, vamos ver também, né? Mas vamos se ater aqui a esse exemplo aqui que foi da nossa leitura oficial, tá? Vem cá, mas como você me explica os ímpios? Opa, os ímpios prosperando, tá? Como explicar? Queria que alguém fosse aqui e me desse uma aula
e me explicasse, não, por causa disso, tal, estou falando que os ímpios prosperando. Então, isso era um choque entre o justo e o ímpio. Tá? O pensamento do justo entrava em choque ali com as atitudes e vendo um ímpio prosperar. Tá? Entretanto, né? Aqui, D maiúsculo. Tá? Entretanto, a Bíblia afirma que Deus controla tudo para cumprir os seus bons propósitos. Tá? Então, embora essa aqui, ó, né, que esses autores, eles, vamos falar assim, se debatiam, e acabavam expondo a sua, olha, não estou com nó na cabeça aqui, não consigo. Tá? Embora isso aqui seja uma grande incógnita para os autores, né? Vamos até pensar, vamos tentar trazer agora até talvez para a gente mesmo, tá? Romanos 8, 28 acaba tendo um direcionamento para a gente, tá? Então muitas coisas ali acontecem, tá? Estranho, tá? Mas Deus tem os seus propósitos, tá? E muitas vezes os propósitos de Deus, eles ficarão claros depois de uma longa jornada, tá? Não vamos entender aqui, não vamos entender aqui, não vamos entender aqui, aqui não vamos entender. Muitas vezes vamos só entender lá no finalzinho, na hora que Deus tem planejado, que aí nós vamos entender que muitas vezes situações dessas que a gente fala, não acredito, tal, mas que tinha ali um trabalhar de Deus que é o tempo que é o tempo ali que vai, como eu posso dizer, vai ser o grande agente de entendimento de tal situação, tá? Esse versículo, Romanos 8, 28, acaba sendo um versículo chave, um versículo muito lembrado por nós, né? O que diz? Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles a quem chamou de acordo com o seu plano. Tá? Então eu não entendo, não faz nenhum sentido, né? Vamos pensar agora justamente o ímpio lá massacrando, o ímpio tá, mas vamos pensar aqui numa figura de um personagem que nós estudamos. José do Egito. Só entendeu lá na frente. Toda aquela reviravolta, tudo aquilo que ele podia ter murmurado, vamos falar, em algumas situações que ele achava que iria alcançar o sucesso, tal. Vem quem? Vem a mulher de Potifar e faz aquela palhaçada, tá? E aí a esperança, tal, desce ladeira abaixo. Tá? Então é isso aí. Tá? Então Jó, que ele agora, o que eu imagino muito Jó no capítulo 21? Quando eu olho o capítulo 20, né, eu imaginando, tentando entrar ali dentro, né, do contexto histórico, daquela situação, daquele dia, eu imagino Zofar vermelho de raiva, nervoso, espumando. Mas ao mesmo tempo eu vejo Jó rebatendo de certa forma assim, não tão manso, não gritando, mas subindo o nível, sabe? Falando, não, deixa eu deixar umas coisas claras aqui. E uma dessas coisas que ele deixa clara, que ele aponta, que ele traz no holofote, é o furo na teoria dos amigos.
qual que era a teoria? Que o justo, nada de mal acontece, mas o ímpio só acontece o mal, tá? Só que daí que Jó agora ele começa a apontar, tá? Um homem mau, gente, ele pode muito bem prosperar, ter descendência. Tá? Então essa ideia que vocês enfatizam, vocês defendem, que não o homem justo, o homem ímpio vai sofrer, não vai ter descendência. Isso novamente, isso, né, novamente das estratégias, né? Ele está rebatendo aqui essa fala aqui ele não é um discurso direto de Zofar, tá? Mas ele está trazendo aqui, parafraseando, né, o discurso de Bildade lá no capítulo 19, no capítulo 18, tá? Quando ele fala que o versículo, capítulo 18, versículo 19, não deixará filhos nem netos, não terá descendentes que fiquem com a tua casa. E considerando que Jó agora está com a palavra, então ele vai mais longe. Ele agora rebate, né, ao discurso de Elifaz, tá? Que ele alega que o perverso ele vai viver por um tempo, mas ele vive ali, essa paz não vai ser constante, porque vai ficar temendo uma destruição iminente, tá? Aí o que Jó fala? Figurinha aqui, ó. Nananina não. Não mesmo. Sabe por que não mesmo? Porque os ímpios eles vivem seguro nas suas casas. Vivem seguro. Sabe por quê? Eu vou te falar qual que é a receitinha. Por quê? Por causa disso aqui, meus amiguinhos. Eles não têm temor. Tá? Eles agem com perversidade porque eles negam a existência de Deus. Eles negam o poder de Deus. Eles não acreditam, né, que vão sofrer o castigo. Tá? Então essa sua ideia, a sua ideia de bildade, tá por fora. Tá por fora porque o ímpio ele não acredita em Deus. Ele não teme ao Senhor. Então ele, na sua concepção de vida, ele vai viver bem, muito bem. Não vai igual na ideia que ele faz, vive em paz um pouquinho, mas é uma paz momentânea. Depois ele vai falar, o que será de mim? Deus vai me castigar. Não, ele não acredita em Deus. Tá? Então a casa dele é a segurança, ponto final. Tá? Eles negam a existência de Deus. Tá? Então Jó agora começa um discurso tanto pesado. Aqui é como se fosse Jó estivesse colocando seus amigos agora na parede. Tá? Vamos falar assim, mesmo debilitado, mesmo numa situação crítica. É como se ele colocasse os amigos dele na parede. Falou, vem cá. Fala pra mim quantas vezes aconteceu isso que vocês estão defendendo. Que o ímpio vai sofrer, que o ímpio, igual a slide anterior, vai ter uma paz ali de um pouquinho, depois ele vai ficar todo temeroso. Fala pra mim quantas vezes aconteceu isso. Tá? E qual que é a resposta que ele queria? Que os amigos dele, né, fossem diretos e não dessem o braço a torcer. Ele fala, talvez uma de 100, talvez 2, mas não mais do que isso. Mas eles não poderiam falar isso porque eles iam contra a teoria que desde lá atrás eles estão batendo na tecla.
tá? E aí, outra expressão aqui, a candeia dos ímpios, né? Aí Jó agora, vamos usar o termo assim, né? Atacando, confrontando, batendo de frente ali com a crença de Bildade, que fala que a luz dos ímpios vai se apagar, e lhe sobrevirá a sua destruição. Agora ele vai atacar Zofar, no capítulo que a gente acabou de estudar, o versículo 23, né? Que Deus ali vai julgar os perversos antes que eles consigam aproveitar a vida. Não vai acontecer isso, meus amigos. Por quê? Eu expliquei. Acabei de falar para vocês. Eles não acreditam em Deus. Eles não temem a Deus. Então eles vão seguir a vida. Tá? Vão aproveitar da maneira deles. Mas não vão estar preocupados, porque eles não acreditam em Deus. Eles não temem ao Senhor. Então essa de falar que o mal ali, o homem mau vai fazer, não, para ele vai seguir a vida normal, vida que segue, porque não acreditam em Deus. Além disso, Jó, ele nega, tá? Nesse contexto da teoria dos amigos deles que defendem veemente, tá? Que um perverso ali que prospere, os seus filhos serão castigados, tá? E aí o que a gente pode, vamos falar assim, procurar na Bíblia, tá? Uma lei que dá essa base aí, que posteriormente, tá? Quando a gente vê ali, estuda então os livros ali, os mandamentos, as diretrizes para o povo de Israel, né? Onde tem algo ali que conecta muito com a ideia de Jó, né? Que falou, ó, se a gente pensar lá na lei, tá? É o que está escrito lá em Deuteronômio, tá? Deuteronômio 24:16, tá? Então Deuteronômio 24:16, ele reforça, tá? Ele dá uma base teológica para o que Jó falou aqui, negando a teoria dos seus amigos, tá bom? E aí, para contar a presença, vocês só falem para mim o que fala lá em Deuteronômio 24:16, tá bom? Qual que é o versículo? Reproduzam o versículo. E aí vocês me mandam para contar a presença, tá? E aí no versículo 28, onde está a tenda em que morava o ímpio? Tá? Os amigos de Jó com essa teoria, tá? Insinuavam que o quê? Que a descendência, a família, a vida do ímpio seria destruída, seria, né, cessada durante a vida do ímpio. Mas ponto de vista de Jó, fala, não faz sentido, não é assim que vão falar que a banda toca, tá? Não é bem por aí não, tá? Os que passam pelo caminho, tá? Essa acaba sendo mais uma evidência concreta da defesa de Jó, tá? Que aí vamos falar assim, né? Dava um choque ali no tico e teco dos amigos dele ali, tá? Existem perversos que prosperam. Tô falando o quê? Que existem pessoas más que, entre aspas, num contexto, né, entre aspas, têm uma vida boa, prosperam. E em contrapartida, existem justos que sofrem. E aí, nada mais do que, embora não declare ali, veja o meu exemplo, né? Não fala isso, tá? Mas um exemplo aqui, Jó. Tá? Então, Jó, o que ele faz? Ele parafraseia a alegação dos seus amigos de que o mal está condenado. Tá? Lá no hebraico, está usado como preservado, mas também pode ter o contexto ali de poupado. Tá? Essa ideia é uma crença contrária de Jó. Tá? Porque lá no versículo
32, ele evidencia que o ímpio ele pode ser levado lá para o cemitério sem receber um castigo temporal pelo que fez. Ah, morreu lá porque já estava idoso. Mas, ó, teve riqueza. Tá? Então, o que ele quer fazer? Ele falou assim, não, tá, chegou a morte lá. Mas eu estou falando que o cidadão, antes daqui, ó, chegou a morte que chegou. Tinha que chegar. A hora, os dias dele estavam contados, estava velho e tal. Mas aqui, ó. Tá? Qual foi o castigo? Você entendeu? Qual foi o castigo? Não teve. Teoricamente viveu bem. Tá? E aí no versículo 33, lição doces. Tá? Lição doces. Tá? Então, novamente, Jó agora vai lá no versículo 12 do capítulo 20, usa a frase de Jofar e agora traz para o contexto, para o discurso dele. Tá? Qual que é a visão de Jofar? O mal é doce para o ímpio, mas no final se torna amargo no seu estômago. Qual que é a visão de Jó? Não, não concordo. O, o, o ímpio, o homem mau, pode usufruir doçura até o dia do seu enterro lá. Que contexto. Olha lá. Tá sendo um mega velório, banquete aí, né? Não celebrando a morte, mas ó, que funeral, olha, parece uma festa, um monte de gente, todo mundo honrando, né? Porque era amigo dele. Tá, não. E aí vai a vida dele, aproveitou, né? Foi lá, na concepção daquele homem mau, ele curtiu a vida, ele aproveitou, né? Comprou tantas fazendas, tinha tantos carros, fez isso, fez aquilo, tá? Então, o Jó agora começa aqui, a figurinha que eu coloquei, né? No sentido de falar, ó, tô mostrando coisas totalmente contraditórias porque vocês estão falando aí, que vocês estão defendendo esse tempo todo. Tá? E aí o versículo 34 é aquele lá que eu posso falar aqui, né? Diretaço, né? Uma direta bem no alvo, tá? Ele conclui o discurso alfinetando o discurso fracassado de seus amigos que tentavam convencer ele do ponto de vista teológico que eles tinham, da teoria da retribuição. Tá? E aí, antes de avançar, pausa o vídeo. Qual que era o erro dos amigos de Jó com relação à lei da retribuição? Pensa um pouquinho, pausa o vídeo para ver se você está no mesmo raciocínio. Qual que era o erro dos amigos de Jó na lei da retribuição que eles tanto defendiam, tanto usaram ali para atacar Jó? É a não aceitar a tal da exceção. Tá? Então, não é assim, ponto final. Mas vem cá. Tá bom, o homem plantar, ele vai colher. Mas ele queria, né? Então a exceção está justamente agora, vamos sob o prisma do personagem que está estudando. Eu não cometi nenhum mal. E estou passando por isso aqui. A lei da retribuição faz sentido, é aplicável, sim. Mas vocês pegaram ela ali e não deram brecha para falar, não, olha, é assim, mas com Jó ali está acontecendo alguma coisa diferente. A gente não pode ir a expressão popular que a gente usa, ferro e fogo. Porque
tem uma exceção. Aí eles tinham então, o que eu coloquei aqui, uma incapacidade, deixa eu mudar a cor aqui, uma incapacidade de admitir uma exceção para a lei da retribuição. Tá? Esse era o problema dos amigos de Jó, o principal erro. Tá? Não é defender a lei da retribuição, é não admitir que pode haver uma exceção. Exceção não é uma coisa que acontece todo santo dia, toda hora. Exceção, assim, olha, aqui é uma particularidade. Mas para ele falar assim, não, isso nunca acontece. Então Jó era classificado como um pecador, alguém que estava ali pagando pelo que cometeu, tá? Então esse era o problema ali dos amigos de Jó. E aí conclui, né, vamos falar assim, fechar com chave de ouro, falando, olha, as palavras de vocês são falsidades. Pronto, falei. É isso que Jó termina o seu discurso, a sua tréplica, no nível, vamos falar assim, um pouquinho mais elevado do que os outros que eles tiveram, né? E nessa linha, nesse meu pensamento de como eu imagino, Zofar, você não subiu o nível? Então, vamos subir o nível então. E aí nós vemos agora jogam, né, numa metralhadora, assim, vamos falar assim, para cima de Jofar e dos seus amigos agora, rebatendo as ideias deles. Bem? Então a aula depois vai ser disponibilizada no nosso diretório, tá? Tem a perguntinha para contar a presença, bem fácil. Agora, bem provável que nessa reta final agora aqui, fazer perguntas bem pontuais, assim, mais para contar a presença. Eu não quero dar muito trabalho para vocês, não. Tá bom? Deus abençoe vocês. Hoje é sábado. Geralmente eu estava publicando ali na semana. Mas que no finalzinho de sábado aí, um domingo, início de semana abençoado para todos vocês. Deus abençoe a cada um.